Olá, eu sou Ramon Coutinho. Coutinho. E me declaro como audiovisueiro Uhum. e não como cineasta, Uhum. nem como sei lá o quê. Eu acho que o tipo de atividade que eu venho fazendo nos últimos anos, que é participar um pouco das várias esferas do que é audiovisual, né? A gente participa de oficina, compartilhar saber e trocar ideia sobre produção. Aí tem um lado meu que leva muito a sério o cineclubismo e exibição, debate e tal. E, por último, talvez, ou junto dos outros dois, é a produção de conteúdo narrativo em cinema e tal. Então eu acho que quando eu falo assim, cineasta cai numa palavra que eu acho que precisa ser questionada, um pouco problematizada, um pouco, porque eu acho que ela foi um pouco glamourizada também, assim. Desde a ideia do autor, né? É, Então é uma a coisa gente que também, já vem de uma tradição. a gente também queria mexer com essa ideia do autor, da autoria. E também por isso, porque eu queria fazer jus às outras coisas que eu quero manter fazendo. Então, me nomear assim com esse neologismo, essa brincadeira. Audiovisueiro. Audiovisueiro é meio que manter o audiovisual como foco, não a produção ou a oficina ou cineclube, é tudo junto, um pacote. Como é que você vem exercendo esse pacote? Já sabemos que você falou que não há uma hierarquia, ótimo, que seja assim, né? Mas como vem isso acontecendo, tanto no nível pessoal como no nível do coletivo, que agora está virando uma produtora, que eu acho assim, eles parte de uma ideia aqui, né, dentro da UFBA, de um encontro. Eu acho que a universidade ela tem sempre esse primeiro momento de você encontrar, fazer turma e pensar coisas e depois ir para o processo de amadurecimento. Eu acho que essa é a linha que o qual está desenvolvendo. Eu, por exemplo, durante muito tempo busquei encontrar pessoas. E aí eu entendi que não era só buscar as pessoas, é preciso buscar pessoas que tivessem uma mesma ideia sobre o que é eu fazer cinema. Então aqui na UFBA eu já era uma segunda graduação, não estava nem interessado em fazer outra graduação, mas eu fiz porque eu tinha tanta esperança de aprender academicamente com aquilo, o espaço acadêmico de estudo, de leitura e de assistir filme. Eu achei que era uma oportunidade para isso e para encontrar pessoas que talvez colassem nessa maneira que eu entendo audiovisual, né? E aí foi aqui, né? Foi na UFBA que a gente vê nos exercícios do outro a sala de aula como um espaço muito mais livre do que eu tinha vivido antes, né? Eu tinha feito história, que é um curso bem rígido. E a gente percebeu que essa lógica do coletivo poderia ser uma boa estratégia pra gente colocar as ideias pra fora. Era meio que uma terapia de grupo, de ideias que a gente não conseguia fazer e a gente se perguntava por que a gente não consegue fazer. Eu tenho um roteiro, você tem um roteiro, o que é que nos... E foi dessa brincadeira, dessa conversa do que é que nos segura, do que é que nos prende, do que é que nos impede, que nasceu essa palavra da urgência, né? Do coletivo urgente. A gente falou, não, a gente tem que fazer de qualquer jeito. Então, a universidade pra gente foi um espaço fundamental para entender com maturidade e pensar o que é audiovisual. Porque aí a gente sai daquela lógica mais romântica do menino cinéfilo que quer ser cineasta. A gente meio que vai entender esse cinema de um modo muito mais amplo. A ideia, uma coisa mais crítica, social, política, né? E acho que é a universidade que dá isso. E qual foi um pouquinho dessa trajetória? Como vocês, da produção da sala de aula, da produção às salas de aula festivais, né? Que vocês tiveram uma presença bem marcante, né? E um pouco das políticas públicas, editais, qual o relacionamento de vocês com isso e como você vê um pouco isso também? A gente começou, eu lembro que a gente tinha umas primeiras reuniões, eram muito engraçadas, que a gente sempre falava, a gente tem que produzir, a gente não tinha nada, e a gente sempre vinha com isso, como é que a gente vai produzir se a gente não tem nome para ganhar um edital? E a solução foi o fazer, entender que a maior coisa que se tinha que fazer naquele momento era uma organização que desse condições da gente fazer nossos filmes. A partir daí a gente começou a fazer uma série de erros, filmes que davam errado, e isso é uma coisa que a gente sempre fala, que é importantíssimo a gente começar a fazer filme errando,
né? A E gente desculpe, isso é fantástico, Uhum. mas com escala de revezamento... a gente chegou, no início a gente tinha uma coisa muito, agora é o seu filme. Isso. E ocasionalmente aconteceram equívocos do nível, a pessoa não tinha nenhum perfil para direção, por exemplo. Mas só em ela poder ter experimentado isso e visto isso na prática, passando uma tarde junto, conversando, trocando ideia, é um aprendizado que pode ser que ele não tenha ficado feliz com aquele filme, mas acho que no afeto, na questão da relação humana, todo mundo cresceu muito. Então foi assim que a gente foi fazendo filmes muito, assim, ao nosso ver hoje, maturos e ou com algum nível de radicalidade também que a gente acha interessante de assistir hoje. Mas... Hoje vocês já fazem mais concessões? Não. Porque qual o nível de radicalidade? Não. Em que nível Eu acho que de a gente, radicalidade? de algum jeito, essa radicalidade está num campo mais efetivo, mais alinhado à linguagem do cinema, com um pouco mais de maturidade na linguagem. Isso é concessão também, né? Né? É um exercício, assim, por exemplo, esse filme agora que essa semana passada a gente passou o filme de Marcos, que está passando em Tiradentes, né? E que foi o filme que a gente teve uma certa repercussão. Foi um filme que a gente fez sem dinheiro nenhum. E com uma certa liberdade ali dos discursos, a gente usou, tem coisas da internet no meio, que a gente baixou e bota no filme. Tem uma mistura de linguagens, então tem ainda uma certa rebeldia. Digamos, experimentar, né? Acho que sempre tem que experimentar. Sempre, né? A gente sempre faz isso. Não E dá normalmente pra abrir mão da experiência. não dá pra abrir, e assim, quando a gente tá sem edital ou sem um recurso, parece que a gente fica mais solto ainda. Mais criativo. Mas, porque a gente vai, por exemplo, a nossa trajetória foi, nosso primeiro edital que a gente ganhou foi um de manutenção de grupo artístico. Que nome bonito, né? É bonito, deveria ter, né? toda hora. Manutenção de grupo artístico. Aí a gente ganhou um edital que a gente propôs, porque cabia isso no edital da época. Justamente essas 3 atividades que eu falei antes, né? A gente propôs sessões de cineclube, a gente propôs ações de ensino, mas de oficinas e de encontros para trocar saberes, e a gente produziu 4 filmes por R$1.000. Então o primeiro edital que a gente ganhou foi um edital que foi um dinheiro curto para fazer muita coisa, mas para quem não tinha nome nenhum, nada, Portfólio, né? foi importante para a gente fazer isso. E o que a gente fez depois? A gente pegou cada uma dessas áreas e começou a inscrever separadamente. Não, agora é filme, só filme. Agora é do Cineclube, e vai só pro Cineclube. E aí a gente conseguiu, dentro desse projeto, a gente criou o Cine Voadora, que é o cineclube da gente, que a gente exibe só curta-metragem brasileiro, na maioria das vezes feitos sem recursos ou sem editais, filmes feitos sem dinheiro. E a gente fez a oficina urgente de audiovisual, que era como produzir sem recurso. E recentemente a gente fez uma oficina sobre a história do cinema brasileiro, que era uma coisa muito importante que a gente queria sempre fazer, era estudar a história do cinema brasileiro, que a gente não faz isso. A gente pega nossas referências, né? Tarantino, um Glauber talvez, Me desculpe, mas eu insisto ao contrário. Claro, eu sou aqui uma das poucas que insistem nisso, Não, eu sei. né? Porque a gente precisa... E de pensar o cinema, a história inclusive do cinema baiano. E entender, porque senão a gente vai inventando roda a cada momento, a roda já estava girando. Já estava girando, né? Faz bem, assim, enquanto... estudar história, pra mim, eu venho dessa... Você vem eu venho de história e tenho uma ligação, né? muito forte com pensar o que já aconteceu, ou refletir a distância sobre o que aconteceu. Né? O que permite você fazer análise de movimentos. Por exemplo, atualíssimo, como sempre, você pensar a questão do cinema novo pra gente. Né? Quando você pensa que já rendeu tudo que já rendido, não. Tem sempre algo a render. Né? A gente pega isso e se colocar sempre em perspectiva, sabe? Eu acho que vai melhorar um pouco o nosso entendimento sobre o que é o Brasil, sobre o que é a América Latina. Quando a gente fala na retomada, a gente vai falar ainda, toda vez eu lembro que logo no início, eu dizia, puxa, o que as pessoas estão falando tanto quando se coloca nessa, né, o reposicionamento e volta a falar de cinema novo, e volta, é necessário. Porque isso, a gente tinha essa coisa da urgência, então a gente ia fazendo, e aí durante o amadurecimento das nossas relações enquanto grupo, a gente foi pensando também que a gente precisava, sim, vamos fazer filme urgente, com câmeras leves, com uma linguagem um pouco não formal, mas é preciso
Conhecer, inclusive a gente até vai ver lá. saber o que você vai desconstruir. Com né? certeza. Ou então o que você tá reafirmando também, porque sei lá, se a gente for ver o Bel Air lá, a época dos Ganzerla, com o Bressani, e a produção deles, naquela época eles faziam 4 longas, eles fizeram 4 longas em meses. Então eles já tinham, a urgência já estava muito mais no período que a questão técnica era muito mais limitadora. Então assim, todo esse trabalho, tudo que a gente faz na verdade, o cineclube, as oficinas, é de algum jeito para se formar também. Então quando a gente faz um cineclube, a gente não tá ali querendo dizer, olha gente, viemos aqui no alto mostrar o que tá rolando de moderno no cinema e queremos... Não, a gente vai lá para ver o filme. E vai falar, olha, e depois discutir, falar, olha o que está acontecendo. Né? Então isso é uma formação. Então pensar o coletivo não como um grupo que se organiza, pensa e tem um resultado. E esse resultado vai nos levar para festivais. É pensar esse processo enquanto formação o tempo inteiro. Qual o alcance dos projetos de vocês com o Cineclube agora, com vocês, aonde vocês estão atuando? Agora, nosso projeto que eu acho que a gente acha mais interessante foi uma experiência de cineclubismo itinerante, assim, no interior. Uhum. A gente foi para 5 ou 6 cidades com uma cartela de filmes para exibir e debater nos espaços culturais da cidade, porque assim, nós não conhecemos... A gente fala tanto de distribuição. E a gente acredita muito nas pequenas ações de distribuição. Então, se você chega numa cidade, sei lá, como Valença, a gente foi. E a gente chega lá no Centro Cultural e propõe 3 dias de atividades em que o foco é audiovisual baiano contemporâneo e oficinas para se pensar isso, para se pensar a produção. De algum jeito leva alguma semente ali para aquela cidade. Aí a gente acessa muitos colégios públicos, esse público todo, né? A gente chega na cidade e vai colocar um cartaz lá, audiovisual, baiano, sabe? O que é isso? Vocês levaram... Que cartela de filme foi esse? A gente levou curtas. Quais os curtas? A gente levou de 10 anos pra cá. Das caixas, porque tem muita coisa nas caixas. Aí porque é a questão da política Também. Cultural, né? Também. Que efetiva, de alguma forma. Então, os editais, o que é isso, né? Então, você tem as caixas, né? De da filmes. memória de filmes. A gente passou, assim, de 10 centavos. Isso, que são as caixas, né? né? A Plano 3, pornógrafo. Todos os nossos amigos e colegas e pessoas que a gente percebe que veem curta-metragem não só como uma linguagem para se chegar ao longa, mas entendem o curta-metragem como... uma linguagem em si, claro, perfeito. E aí a gente fez uma curadoria assim, de uns 10 anos para cá. O pessoal da UFRB, teve filme que a gente passou de... pessoal de Piauí, né? Edson e... na verdade, FTC. FTC, na verdade, Piauí que eu falo assim, né? De onde ele vem. E a gente tentou, isso aí a gente fez a experiência, digamos que a gente sentiu mais rica, porque a gente saiu do nosso núcleo, nossa bolha soteropolitana cultural, assim, de fazer coisas. Por exemplo, a gente fazia uma sessão aqui e é um público legal, mas é um público interessado em audiovisual. Ótimo, é preciso ter esse espaço. Mas onde é que a gente vai provocar? Para onde é que a gente vai falar para não convertidos? Né? Então, quando a gente chega numa cidade dessa interior e passa um filme que para eles é um susto, sabe, assim, eu não sabia nem que existia filme baiano, nem que filme era isso também. Então, por mais difícil que seja, porque a gente está falando a gente está indo contra uma cultura, uma linguagem estabelecida, um tipo de filme, de onde vem esse filme, porque eles chegam lá com a referência americana ou normal, né, aquela referência que TV e internet. Aí a gente chega lá com filme, provocando debate, assim, de algum jeito não fica... Acho que as pessoas ficam meio... Ou se assustam muito... Ou se interessam muito. Ou ficam olhando desconfiado e ficam. Eu acho que é meio contraditório, mas às vezes eles se interessam muito. A gente pega essas experiências aí e pensa o seguinte: se a gente trabalhar dessa forma que a gente quer trabalhar como coletivo, e a gente... querer abraçar, se a gente não pensar os pequenos projetos e entender eles como pequenas forças ali, contra-argumentos para o que está rolando aí, a gente para. Então a gente
Que é uma forma realmente de atuar, né? De colocar a questão das micropolíticas, como você vai, digamos, minar a estrutura de poder, a não ser fortalecendo as micropolíticas. Eu acho que o Cinema Novo também ensinou a gente isso, né? Também, um discurso de, digamos assim, agregar ou então de pensar aquilo como vamos dominar agora o cinema nacional e vamos conseguir, sabe? Eu acho isso muito difícil e quem tentou acabou, não sei. Eu reforço toda a ideia menor. Então a gente fala muito na palavra cinema menor. Eu acho que é mais contemporânea até, porque essa questão das micropolíticas é uma questão posta bem recente, então não tem assim. E está em conjunto, vem no bojo de muitas questões. E acho bem importante que vocês estejam fazendo isso e aí, assim, dessa forma. E os festivais, eles validam, eles dão um legal, assim, é massa isso, a gente fala... Que bom, isso aqui tá tendo... A gente tá tendo, sei lá, a gente vai para um festival e consegue encontrar outras pessoas de outras partes e comungar Amplia essa rede aqui que vocês conhecem. Claro. Essa coisa do encontro daqui, aí você vai... Expandindo, né? E a informação também corre hoje muito muito mais rápido. Então dá para você trocar mais e pensar numa outra forma que a gente, como você colocou aqui antes, né? A gente reclama muito, a gente fala muito, é uma questão recorrente, o escoamento da nossa produção. Então, se aproveitar dessa experiência aí é algo que possa, sei lá, fortalecer mais. A gente percebe que a gente tem que, ao mesmo tempo que questionar políticas públicas em torno do audiovisual, a gente tem que fazer também. Que a gente, por exemplo, foi isso. A gente só conseguiu, de algum jeito, ganhar um projeto quando eles viram que a gente já tinha feito um cineclube, nem que fosse na porta do IAC, projetando um filme lá na parede. Então, esse fazer, junto com uma pequena organização para buscar novas verbas, sei lá, eu acho que tem que ser junto. Se a gente exigir, façam o melhor edital possível para o cinema independente, vai ser muito difícil isso acontecer assim. Não funciona assim, as coisas são processuais, né? Elas têm as camadas, né? É isso. E a gente fazia um filme que foi, por exemplo, um dos poucos filmes baianos, a gente estava com Café com Canela, e tinha também alguns filmes na mostra em Brasília, né? Na mostra universitária. Tinha um filme dois da UFRB Urbano, daqui e um da UFRB. E da UFRB. Então, assim, a gente está com um filme na mostra competitiva em Brasília, do festival que talvez seja um dos mais importantes da América do Sul, não só do Brasil, é um festival muito importante. Com um filme que foi feito sem dinheiro, é um jeito de dizer por que também foi feito sem dinheiro. A gente chegou ali sem esse recurso. Então, é um jeito da gente falar, pois é, né? As ideias estão chegando, os filmes estão chegando. Eu acho bom, porque mas o apoio não. Também sempre dá voz a esse discurso, né? Brasília permite também que essas experiências, né? Amplia os filmes, né? Reverberadas, né? Ela dá uma ideia de reverberar. Tanto que agora a gente foi... Eu tenho certeza que a gente está indo para outros festivais por isso também, porque o tamanho daquele negócio. Mas é isso que eu queria dizer, que esse filme, feito sem recurso, diz algum jeito a política pública, que em algum lugar está falhando. Porque coisas que chegam a ter uma envergadura. Um toque ali em algum lugar, que chegou em algum lugar, não teve o apoio. Então, pra gente é massa fazer sem, porque a gente tem uma liberdade, e é massa também a gente falar, e aí? Tem um monte de gente produzindo sem recurso. Como é que isso vai se organizar? Como é que o Estado está se organizando? Quais são as políticas interessante. públicas? Políticas públicas que não sejam só, digamos, relacionadas a recursos para a produção, mas investimento também. Sim. Em tudo. Se a gente não tem... Hoje a gente não tem nossa... Não tem, assim, você trabalhou na Dimas também, né? Você viu qual sucateado, qual, na verdade, sem um pouco de atenção a isso, né? Totalmente. Como se isso não fizesse parte dessa ponta. Hoje virou assim, ó, o edital dá-se o dinheiro. Agora, por exemplo, um espaço como é a Dimas, que deveria ser um espaço de encontro, tá sucateado porque... Uma sala mais... Uma sala uma sala de vídeo, uma sala de projeção, equipamentos... Tudo bem, é difícil, mas você tem... Hoje, mas ter equipamentos, você pode ter um parquezinho, tem experiências, né? E aí o que eu falo, a gente pega 14 milhões de reais no último edital e bota para produção de séries e filmes, tá ótimo. Mas, assim, a gente tem uma sala, né, que precisaria de
uma partezinha desse dinheiro para difundir outro lado e não ser só o cala-boca para produtor, entendeu? Toma teu dinheiro e faz teu filme. É impressionante. Na semana passada saiu também um pouco essa conversa sobre o edital, né, para as séries. O quanto de alguma forma, nos coloca apreensivos. Eu tenho li algumas entrevistas de pessoas saudando essa nova situação e apostando todas as fichas desse audiovisual feito na Bahia nas séries, como se fosse a bola da vez. Porém, eu acho isso meio brutal. Pois é, exatamente. E até da economia criativa. Exatamente, a economia criativa. Veja, como você falou aqui, nós erramos muito para isso. Nós não fizemos série, vamos errar bastante série, vamos errar 14. Por exemplo. É uma questão, nós equipes enormes, gente, enfim. E o que é histórias pra gente foram muito interessantes foi ver que a gente acaba buscando dois caminhos para produzir audiovisual, né? Ou você vai para esse caminho marginal do fazer sem dinheiro, e aí a coisa é muito tosca mesmo, e a correria, o som não fica bom, mas enfim, você faz. Ou a ponta extrema isso, que é 1,5 milhão para fazer o longa. E aí você pega um enorme... A gente quer reproduzir uma lógica de produção que a gente vê por aí. E que a gente não tem. E que a gente talvez não tenha como. Aí a gente chega e faz um filme com 1,5 milhão, péssimo. Porque a gente achou que para fazer cinema de verdade precisava se ter 30, 40 pessoas na equipe. Então a nossa luta nesse processo de sair da lógica de coletivo para a produtora é como a gente pode fazer filmes que comportem, que a estética do filme comporte a forma de produzir ele. Porque a gente fica brincando, se você usar uma van, já é uma coisa aí que o filme vai trazer. Na estética do filme, entendeu? Antigamente era a Kombi, né? Mas já viu na Kombi, pronto, agora... Agora é a van. E aí a gente faz assim, quando a gente tem uma equipe muito grande, a experiência que a gente teve nesse percurso todo foi... A gente entrou toda na lógica de roteiro, atores, até teste de atores a gente fez. E aí, um momento, a gente ficou brincando assim, não, a gente tá fazendo teste de atores. Tá um negócio estranho aí. A gente fez preparação de elenco, sabe? Uma coisa que hoje a gente sabe que a gente não é a nossa praia. A gente entende quem faz. Então, a gente entrou e tentou fazer todo o beabá do cinema ali, roteiro, com ensaio, parará. E os filmes que a gente menos tem em relação são os filmes que a gente mais fez essa estrutura. Entendi. Então, a gente quer que a estética, a forma de produzir a estética se abrace. E a precariedade de não ter aquela câmera seja absorvida pela velocidade do filme, sei lá. Então isso acaba, isso é a grande utopia. E mantendo isso tudo num ambiente harmônico, alegre, que todos se abracem. Oba, leva a gente, né? Aproveita e leva a gente. Mas tem mulher no qual? Tem. Tem, e a gente, ultimamente a gente tem colocado isso. A gente vem trazendo essa discussão porque a gente acha... Por quê? Né? De algum jeito tem mais homem. Eu me lembro do qual os meninos, por isso que eu perguntei. Já tem mulher no qual? A gente conseguiu também estabelecer muitas parcerias com mulheres, assim. Pessoas que, digamos assim, flutuam ali na nossa órbita. Isso que disse isso pra gente, que a gente precisa assim, acessar não ser um grupo de homens só, né? Mas como a gente começou como, assim? A gente começou só homens. Quantos? Não, começou, tinha Tainá. Lembra de Tainá? Sim, lembro de Tainá. Ela começou com a gente, mas ela acho que ela percebeu muito que a produção não era com ela. Mas a gente começou nas aulas, né, da primeira turma de cinema, daqui, da UFBA, nas aulas de vocês. Se olhando e vendo o filme do outro e trocando ideia. E eu comecei a bater na tecla de que eu acho que a gente precisava se organizar para além das nossas lutas individuais, né? Então eu vinha de um histórico, Marcos de outro, Danilo de outro, Francisco de outro. E aí a gente começou a marcar reuniões só para falar das nossas inquietudes, assim. Então eram tardes que a gente lamentava, ou falava qual é a condição, o que eu vejo de filme, o que eu gosto. Então a gente foi fazendo isso. E aí a gente fez, sei lá, a gente fez esse revezamento, agora é seu filme, agora é o seu. Algumas pessoas se encaixaram naquela função de roteirista, diretor. A gente ainda estava muito baseado nisso. A gente queria que cada um trouxesse seu roteiro. Eu olhava pro teu roteiro e falava, como é que ele pode ser meu aqui? O que tem de angústia
em mim que eu posso olhar pra isso e falar, não. E aí a gente se encontrou como gente, como pessoa. A gente falou, quando eu vi, sei lá, um roteiro de Chico, na época, sobre um cara que recebe cartas sem saber de quem são. E aí olhar pra ele e falar, de onde é que vem isso? Ele contar a história da avó dele, entendeu? Então esse encontro afetivo, de eu entender um pouco a pessoa que está trabalhando comigo, foi muito importante, assim. E talvez viciante, porque você não vai querer trabalhar de outro modo. E aí desse afeto, a gente começou, a leveza também da coisa começou a vir desse afeto. Então, se eu tava com amigos fazendo filmes, a gente não suporta muito set ou a hora de filmar muito estressante, ou, sabe? A gente quer parar tudo e ir pra casa. Como já aconteceu da gente ter um set muito difícil. E tá todo mundo sem se olhar, todo mundo sem se organizar. Então, a forma que utopicamente a gente busca produzir, o tempo inteiro a gente tem que fazer essa revisão, porque se a gente dá um passo, a gente pode cair nessa lógica de... Tem que ser a lógica que a produção... a produção, o filme tem que acontecer. O cronograma, o recurso planilha, material, o recurso, né, tá totalmente vinculado àquele cronograma, aí você não negocia-se com aquilo e se conflita, assim. Também a gente não quer. Então a gente está o tempo todo negociando e conflitando para achar esse outro jeito que a gente acredita que é o meio entre essas duas coisas tão díspares que eu falei antes. Entre produzir sem recurso e produzir com um recurso. O que eu acho, Ramon, é que a gente recebeu um modelo, que a gente imaginou um modelo e que a gente acatou, e que era um modelo que não era adequado. Também não é o meu desejo. Um modelo que deu certo em um lugar. Deu certo, rapaz, porque eu também tive conflitos mais jovens, quando fiz trabalhos com uma produtora, assim, conflitos terríveis, certo? Exatamente você faz um documentário com uma equipe enorme, haja van, haja um parque de luz, parecia um Maracanã, de luz, certo? Que é isso? E não era aquilo. E um certo mal-estar naquilo. Um trabalho que resulta em coisas, mas um mal-estar enorme, porque não é o meu modelo de produção. Eu não quero esse modelo de produção. Eu acredito que eu possa ter um modelo de produção com outro desenho. Não que as outras pessoas que façam isso, mas eu acho que isso é fadado a dar errado, de alguma forma, porque é como aquela coisa, um modelo quase inatingível. Porque não é nosso, não foi construído por nós, tá? E aí o que acontece é que, como eu falei antes, o resultado final vai dar uma coisa meio esquisita. Né? Entre o grande cinema, de se fazer cinema grande, e a ideia que canhestro mesmo, né? Você já falou tosco, eu vou dizer canhestro, né? Um negócio esquisito, no mínimo esquisito. Né? E aí a gente fala isso brincando, a gente prefere errar ou fazer filmes que hora dêem certos, hora não. Nessa estrutura, do que pensar uma coisa... Mas vocês estão desenhando a estrutura, vocês estão saindo de uma situação para outra, ou seja, tem investimento. Você não está acomodado, não, ao contrário. A gente quer chegar assim no longa, claro, por exemplo. com construção própria. A gente quer chegar no longa, que a gente nunca fez um longa. A gente quer chegar no longa assim. Com uma experiência. Com uma experiência e que ela vai acontecer. E falando pro poder público, a gente pode fazer filme com R$200 mil também. Se a gente quiser, a gente faz de 2. Porque ao mesmo tempo que você diz que eu posso, outros também podem. Claro. Então você está colocando uma forma, digamos, individual, mais didático para o coletivo. Certo? Olha como é possível também. Olha que recortes outros desenhos de produção são possíveis. E quem quiser, estude isso aí. Quem quiser, veja isso. O que acontece é que a gente era muito mal interpretado porque as pessoas achavam que a gente estava militando por fazer um cinema sempre muito barato. Não era isso. Aí era mais uma forma. Então, o que é um documentário com 5 pessoas ou 6? O que você vai gastar efetivamente, né? Quanto que você vai precisar? Então, a gente, se puder chegar num valor muito alto, que a gente faça isso muito processualmente. Então, assim, todas as ideias do coletivo partem de alguém. A gente precisa do indivíduo, senão a coisa não acontece. A gente achava antes que eu tinha ingenuidade que o coletivo tinha que ser. Todo mundo se envolve aqui, todo mundo se envolve aqui, todo mundo se envolve aqui. Como se todo mundo pudesse participar igual, mas não é isso. Cada um tem sua demanda, tem uma pessoa que vai se envolver mais na montagem. Ela pode dar até uma conversa ali sobre o roteiro, mas não vai focar no roteiro. Então, assim,
tendo a figura do diretor que nossos filmes sempre tem, a gente já fez filmes assim, todos dirigem. Mas a gente começou a pensar que isso também não era tão frutífero assim. Então tem uma pessoa que encaminha essa ideia aqui e fala, velho, vem aqui. Até que conversa, né? Que aponte a luz claro. para aquela ideia e que toque aquilo e que nos conquiste. Então o coletivo é sempre esse processo de conquista do outro pela ideia. E se a pessoa não tiver empenho na correria de cada um, a gente também não... Eu não posso chegar e pegar a sua ideia porque você está no meu coletivo e falar, vamos fazer agora. Não, eu preciso da pessoa. Tanto que a gente tem filmes inacabados, assim, né? Que a pessoa foi no fôlego, começou e a gente vai junto. Aí, se a pessoa não empenhar a ideia constantemente, a gente vai... Porque a vida vai acontecendo fora do coletivo. Né? Então, a gente pensou, para sair disso, para sair de uma lógica que às vezes uma ideia não poderia ser seguida porque a gente tinha que dar conta da vida prática, de outros trabalhos, de outros projetos, de outras coisas. A gente quer, digamos assim, se institucionalizar para que a gente possa olhar para ele e falar, não, é isso aqui que eu tenho que trabalhar agora e eu vou poder me dedicar a isso. Isso vai ser o máximo quando a gente chegar nesse lugar, em que a gente possa, com esse nível de amizade, afeto, leveza, processo não hierárquico, onde eu posso me meter no seu roteirinho, você não vai ficar chateadinha porque eu falei aquilo, sem mimimi, entendeu? Porque quando a gente tá falando aquilo, não é porque eu quero ser melhor, é porque eu acho que vai fazer melhor o filme. Aí o cara olha assim e fala, não, eu discordo disso, mas eu acho que dá pra mudar pra isso. E pra gente, a primeira grande coisa foi, eu lembro de discutir isso, a gente falou assim, eu não quero ser gênio. Porque isso pra homens héteros, classe média, que vão fazer cinema, é quase que uma chamada. Você vai fazer cinema, então você tem que ser gênio, cara. Que nem esses caras que você... Então a gente perdeu isso. Quando você perde isso, você tem muito mais tranquilidade em olhar pro seu colega que tá passando pelas mesmas coisas e conversar com ele sem... Claro que tem, né? Hora ou outra tem um ego, uma coisa que infiltra, mas... Ele vai saber que eu tô falando aquilo ali pra melhorar. Então, hoje, por exemplo, a gente agregou agora Leon, no qual, vem da experiência da UFRB, que era um amigo nosso que sempre dialogava muito fácil. Então a gente começou com 9 pessoas, eu acho. Aí, 2 anos, 3 anos foi passando, aí foi saindo uma pessoa aqui, outro foi morar não sei aonde. A gente tinha um ator que fazia praticamente todos os filmes do qual, que era Bruno. Aí Bruno foi morar no Rio, e aí foi pensar outras coisas. E aí foi ficando um grupo menor, ficou 5 pessoas, eu, Bianca, Marcos... Chico ainda tá? Chico, ele tá e flutua e vem e volta. Que aí virou pai também, mas ele é uma pessoa sempre parceiro. Chico é aquela... o tempo todo. O tempo todo, né? Cheio de conversa, cheio de ideia. Cheio de ideia. Aí ficou assim, o foco acabou que, quando o Chico deu uma afastada por outras questões, ficou nós 5. Carlos, que não foi da UF, o único que não... Era Bianca e Carlos que foram agregados. Danilo, Marcos... e Bia. E aí agora a gente, com o Leon, que é uma pessoa que tem outra experiência, ele veio da UFRB, uma experiência de universidade também, morou em Recife, tem uma relação muito boa com a produção de lá e com os realizadores de lá. E a gente tinha muita ideia junto, ele tá aqui agora, meio que foi muito natural a gente se hermanar e dar um refluxo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a produzir pouco, menos, porque a vida começou a exigir mais. E a gente, em 2016, agora já ano retrasado, né? Porque a gente não ganhou, a gente tinha 4, 5 anos que a gente ganhava sempre um edital, ou 2, ou 3 até. E aí foi um ano que a gente não ganhou nada. E aí a gente levou esse baque, a gente falou, e aí? E cada um tendo que trabalhar em outras coisas. Aí a gente falou, não, acho que agora é a hora da gente poder que captar em outros lugares, porque se a gente captar só aqui, se a gente esperar só um edital, ou só uma forma, então para fazer isso a gente precisa ter um CNPJ, pra gente vender filme pra TV, fazer nossa... e vender nossas ideias de outro jeito também. Mantendo tudo isso, né? O respeito e a vontade e um tesão louco, assim, com fazer, né? E a vaidade também ali sempre... samba um pouquinho. Administrada. Administrada.
Mas é isso, o jeito que a gente produz é curioso, e eu sempre falo sobre esse coletivo. Quando a gente fala a palavra coletivo, normalmente parece que ela quer carimbar toda uma experiência. Quem é coletivo é igual, não. Cada coletivo acha os arranjos para ele funcionar. Agora, a base da coisa é, as pessoas que estão no coletivo têm que participar. Todo mundo tem que, de algum jeito, se sentir... Eu acho que isso, com a amizade, faz um coletivo. Agora, o jeito que se faz o filme, se faz mais cineclube, se faz mais... Se uma pessoa só que dirige no coletivo todos os filmes, isso aí cada um faz. Não dá pra ter uma fórmula. Né? Então, é a mesma coisa pra fazer filme sem dinheiro. Cada um vai achar uma fórmula pra fazer isso, uma estética, enfim. A gente tá vivendo um momento que todo mundo produz. E antes a gente tinha assim, poxa, a gente vai ficar falando aqui do nosso lugar de fala, que é esse homem privilegiado. A gente queria trabalhar a alteridade. No início coletivo a gente queria fazer filmes sobre mulher, sobre trabalhadores que não eram a gente. Então era aquela lógica de Eduardo Coutinho, né? Eu quero fazer filmes sobre o que eu não sou. Se eu sou um cara da Zona Sul do Rio, branco, hétero, não quero fazer filme sobre homens brancos. Só que o que aconteceu foi que de 5 anos pra cá, eu acho que como tá todo mundo produzindo, a gente começou a ver o seguinte: agora a gente tem outra responsabilidade quando a gente vai tocar num tema que não nos pertence. Que é a lógica do olhar, do lugar de fala e tal. Então a gente agora a gente fez esse filme Mamata, por exemplo, é sobre um cara que tem 30 anos, que é a nossa idade mais ou menos do coletivo, essa média da galera, que tá em crise com x coisas. Então a gente precisa, assim, colocar o feminismo, mais realizadoras mulheres, a gente tem que ter mais realizadores negros, quilombolas, índios. Isso está acontecendo, e isso que eu acho que é o verdadeiro cinema no Brasil que está acontecendo, que a gente não vê. Tá vindo de todo lado essa produção. Então nós, que, digamos, estamos num lugar de mais privilégio, a gente vai deixar de discutir o homem, o masculino. Por exemplo, se eu trouxer um roteiro, eu vou discutir esse cara, de algum jeito também. Questionar esse tipo, que masculinidade é essa? Que homem é esse? Que hétero é esse? Né? E aí dialoga. O que aconteceu em Brasília foi isso. Era um filme que era... A gente brincava que era a sessão White People's Problems, assim. Era a sessão que... Porque todos os filmes tratavam sobre, né, por exemplo, de Cachoeira, mulheres negras, pobres que se ajudam e que se... Né, tem todo um movimento muito incrível rolando, assim. Mas nesse caso a gente falou, mas é importante discutir esse cara também. E dialogar, e os filmes dialogavam. A gente achou que ia levar muita rasteira no debate também, por isso. Mas o bacana é isso, você encontrar certos elementos relacionais a essas questões. Pra gente discutir. Pra poder discutir, porque também... Pra não virar uma só pauta ficar única. Só isso, e acho que assim, olha, eu só posso... Eu acho que é bacana isso que vocês estão falando. Só o local da fala, só eu tenho, digamos, legitimidade para falar disso. Por que eu não posso, né, falar, né, de questões que me dizem respeito, que me emocionam, ou que eu vivi. Ou que eu vivi.